quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Estamos felizes com Jesus, já nos alegramos por sentir a sua presença, né? E como já foi cantado e a nossa irmã falou, não há lugar melhor do que estar perto de Jesus, né? Se há, nós desconhecemos, porque é maravilhoso estar na presença do Senhor. E o Senhor já manifestou a sua presença em nosso meio, né? Nós já nos alegramos aqui. Creio que o Espírito Santo já visitou corações, já alegrou vidas. Aleluia. Eu quero estar, irmãos, meditando na palavra do Senhor juntamente com a igreja. Em Mateus, capítulo de número 25. Quem puder abrir as nossas Bíblias. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 25. Aleluia. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo de número 13, para nós entendermos bem o contexto. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma parábola bem conhecida, parábola esta, contada por Jesus. Ele está dando aqui o seu sermão já próximo à sua morte, e ele está falando ali sobre a vinda do Filho do Homem. Ele conta algumas parábolas referentes à vinda do Filho do Homem, e entre essas parábolas o Senhor fala sobre a parábola das 10 virgens. Nós não vamos entrar muito nesse contexto, mas a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, nós vamos ter como base, principalmente o versículo 3 e o versículo de número 8, para nós entendermos o que o Senhor Jesus quer falar conosco, com a sua igreja nessa noite. Esta parábola ela retrata o casamento judaico, onde após o noivado, o noivo,
ele ficava ali na casa dos seus pais, preparando ainda a sua casa. Quando tudo estivesse preparado para o casamento de fato, para a cerimônia, ele ia até a casa da noiva. Essas 10 virgens, elas simbolizam as damas de honra que tinham a missão, a responsabilidade de iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva. Mas tem um problema, porque dentre as 10 virgens, 5 delas não estavam preparadas suficientemente para aquela ocasião. Por que elas não estavam preparadas? Porque elas estavam com as lâmpadas, mas não tinham levado azeite. Quando gritou, aí vem o noivo, elas se deram conta que tinham as lâmpadas, mas não tinham azeite. E elas pedem às outras que emprestem, que ajudem. Mas aquelas outras disseram, não, nós não podemos. Porque se nós emprestarmos, pode ser que falte a nós. E aí, como nós vamos alumiar o caminho? Como nós vamos cumprir a nossa responsabilidade? Vão comprar, pode ser que dê tempo. E aquelas 5 virgens, elas foram comprar. Porém, naquele intervalo de tempo, o noivo chega e as 5 que ali estavam preparadas com azeite, elas vão cumprir a sua missão, elas vão cumprir a sua responsabilidade, aquilo pelo qual elas estavam ali. Mas quando as outras chegaram, já tinham passado a oportunidade. Elas começam a bater a porta, porque a cerimônia já estava acontecendo. Mas, quando elas batem a porta, aquele senhor diz assim, não, eu não vos conheço. Tinha acabado a oportunidade. E aqui entra a mensagem de Deus para nós nessa noite. O que fez a diferença entre 5 delas foi que elas tinham azeite ali. E o Senhor, Ele traz essa mensagem para nós. O tema da mensagem é necessário ter azeite. É necessário ter azeite. Azeite na Bíblia simboliza a unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Azeite simboliza a presença de Deus. O azeite, ele era mencionado em várias situações, principalmente na consagração de sacerdotes, de reis. Quando nós olhamos para 1 Samuel, capítulo de número 16 e o versículo de número 13, quando Samuel ele vai ungir a Davi, ele utiliza o azeite. Vejamos, no versículo de número 13 diz, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando Davi ele foi ungido ali pelo profeta Samuel, que utilizou o azeite, que continua sendo o símbolo da unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Quando o profeta Samuel ungiu, Davi ele ficou cheio do Espírito Santo. Ele teve a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós vemos também em Êxodo 29:7, na consagração ali do sacerdote Arão, dos seus filhos, quando o Senhor diz, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás.
Então, são várias passagens bíblicas que vai fazer menção do azeite sendo derramado no ato da consagração de sacerdotes e reis, mostrando a importância e a necessidade deles terem a unção do Espírito Santo sobre eles. E não é diferente conosco hoje. Nós precisamos da unção do Espírito Santo de Deus. É necessário ter azeite. E nós vamos entender ao longo da mensagem como nós podemos ter azeite na nossa vida. Infelizmente, queridos irmãos, quando nós olhamos para muitas pessoas em nosso redor, no âmbito da Igreja Universal, nós vemos que muitos já não têm mais a unção do Espírito Santo de Deus. Já se perderam no meio da caminhada. Mas o Senhor Jesus, nessa noite, Ele nos veio relembrar que é importante termos a unção do Espírito Santo. O crente que tem a unção de Deus na vida, ele é um crente diferente. Ele tem alegria de servir a Deus. O crente que tem a unção do Espírito Santo, ele tem prazer de estar na casa de Deus. O crente que tem a unção, ele tem prazer de louvar a Deus. O crente que tem unção, ele vive em comunhão com os irmãos. O crente que tem a unção do Espírito Santo, ele tem prazer de falar de Jesus. Por isso que não dá para viver sem a unção do Espírito Santo. Aleluia! Aquelas virgens, elas não deram conta da missão, da responsabilidade que carregavam sobre si. É necessário ter unção para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito na vida de cada um aqui presente. Na vida de cada criança, de cada jovem, de cada senhora, de cada senhor. Deus tem um propósito, mas a pergunta que ecoa nessa noite: ainda tem unção do Espírito Santo aí na sua vida? Aleluia! Ou já acabou? Glória a Deus. É importante nós destacarmos, assim como na parábola mencionada por Jesus, quando aquelas 5 elas recorrem às outras. As outras não puderam lhe ajudar. Porque aqui, irmãos, vai a individualidade de buscar a unção do Espírito Santo. Quando nós entendemos da missão que está sobre nós confiada, que há um propósito de Deus na nossa vida, eu não coloco a minha responsabilidade diante do outro. Porque diante do Senhor, cada um vai cumprir o seu propósito. E cada um necessita da unção de Deus na vida. E esta unção, ela é derramada sobre todos. Nesta noite, o Senhor quer derramar unção sobre nós aqui. Aleluia, se porventura, sobre a tua vida, você percebe que o azeite está acabando, é tempo de recorrer à presença de Deus. Aleluia, porque há azeite disponível. A presença de Deus, ela está nesse lugar. E o Senhor, o Espírito Santo, é aquele que derrama a unção sobre a nossa vida. Aleluia. A unção traz alegria, traz renovo, traz paz. O azeite também era usado para curar. Quando nós olhamos para a parábola do bom samaritano, o bom samaritano, ele, com aquele ferido, quando ele leva ali
ardem e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Porque, irmãos, a unção do Espírito Santo trazendo para nós tem poder de curar cicatrizes, curar mágoas. Quando nós temos a unção, nós somos curados. Sabe por que há muitos doentes? Porque acabou-se a unção. Mas quando a unção de Deus vem, eu estou falando no âmbito espiritual, irmãos. Quando a unção de Deus vem, nós somos curados. Aquela mágoa que havia no seu coração, ela bate em retirada. Porque quando a unção de Deus vem, não há espaço para mágoa, não há espaço para ódio, não há espaço para rancor, porque a unção vem e preenche completamente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é necessário ter azeite. O azeite, ele é essencial. Nós não negociamos com a unção de Deus na nossa vida. Não podemos, irmãos. Não negocie a unção de Deus sobre a sua vida. Não troque. Não abra mão. Entenda que é importante, que é necessário, que é urgente. Aquelas mulheres ali, aquelas virgens, aquelas damas de honras, naquela parábola, elas não entenderam a urgência. Elas poderiam pensar que o noivo ia demorar. Elas não atentaram. Elas não estavam vigilantes. Mas o noivo chegou. E foi tarde demais. Entenda que nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui para trazer sobre a tua vida esta unção. Caso você entenda que está acabando. Se você tem esta unção, preserve. Não abra mão. Não permita que situações da vida façam você desanimar porque você tem a unção de Deus na vida. Você só está de pé por causa da unção de Deus na sua vida. Então preserve, não negocie. Olhe firmemente para Jesus. Mantenha-se firme e constante. Oh, aleluia! Porque é necessário ter azeite. O crente que não tem azeite, ele para. Sabe por que ele para? Porque nós vamos ir agora para o segundo ponto, porque é necessário. Primeiro, nós falamos para cumprir o propósito de Deus. E segundo, para manter a chama acesa. Irmãos, eu acredito que todos nós aqui somos conhecedores da importância do azeite na lamparina. Nós vivenciamos este tempo. Eu me lembro mãe fazendo os pavios ali de algodão, mas se tiver a lamparina, o pavio, se não tiver o azeite, não tem fogo. Não tem fogo, irmãos. É necessário ter azeite para manter a chama acesa. Quando elas perceberam, as lâmpadas estavam o quê? Se apagando. Como elas iriam, irmãos, alumiar o caminho sem fogo? Não tinha como. E o fogo ele tem que permanecer aceso. Essa foi a lei do holocausto ali. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quando elas perceberam, estavam apagando, porque não tinha azeite. Nós precisamos entender, irmãos, que sobre nós há uma grande responsabilidade de manter a chama sempre presente, sempre ardendo, com fogo ali, sempre ali no auge,
podemos ter. Não se engane, experimente orar mais, para viver o sobrenatural de Deus. Sabe, irmãos, porque muitos param, porque não tem azeite. E por que não tem azeite? Porque pula os processos, não ora. E azeite, irmãos, precisa pagar o preço. A salvação não se paga, Jesus já pagou. Mas quer viver algo novo, quer ser cheio, quer ter unção, pague o preço para viver algo novo. Ore, busque ao Senhor em oração. Louvado seja o nome do Senhor. O que foi que as mulheres falaram? Vão comprar. Talvez dê tempo. Irmãos, a oportunidade é hoje. Que o Senhor diz para nós buscarmos ter unção. O dia oportuno é hoje. Ninguém deixe para amanhã, porque pode ser tarde. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário a oração. É necessário, irmãos, mergulhar numa vida de comunhão com Deus, de comunhão com os irmãos. Para ter azeite, é preciso ir buscar. É preciso ir buscar na fonte, que é Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele está sempre disponível para derramar desse azeite, dessa unção, desta graça maravilhosa. Aleluia. Através da santidade. Quando nós vivemos em santidade, também nós vamos ter unção de Deus na vida. Porque não há como ter unção e viver no pecado. Uma coisa está ligada à outra. Quanto mais santo nós nos tornamos, mais cheios de Deus, mais cheios da unção nós vamos ficando. Agora, quanto mais nós nos afastamos, quanto mais nós deixamos que as coisas desta vida nos dominem, menos da unção de Deus nós temos, menos força nós vamos tendo para prosseguir. E quando nós pensamos, nós estamos, irmãos, estagnados. E quantas vezes acontece conosco? E muitas vezes nós não damos conta que é porque nós paramos. O único responsável de muitas vezes estagnarmos não é o seu irmão, é você. Aleluia, não culpe terceiros por parar na caminhada. Porque o crente que ora, que busca o Senhor, ele prossegue avante. Ele tem unção no alto, ele tem azeite. E quando tem azeite, aleluia, ele cumpre o propósito. Quando tem azeite, o fogo permanece aceso. Agora, quando não temos, é prático. Mas nessa noite, o Espírito Santo está aqui para nos lembrar que não dá para viver sem azeite. Continue buscando. Se você já tem azeite, tem alegria. Se você entende que não dá para viver longe do Espírito Santo, glória a Deus. Preserve a tua vida. Não permita que o inimigo te engane. Não permita que os embaraços desta vida te engane. Mantenha-se firme. E se nessa noite você entende que o azeite acabou, está pouquinho, o Espírito Santo está aqui para derramar sobre a tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Estava lendo um livro, irmãos, e achei essa frase interessante para nós concluirmos. Essa frase do livro Escola de Cristo diz assim: almas cheias do Espírito estão incendiadas para Deus. Elas amam com amor que reluz, creem com uma fé que é fervente e servem com uma devoção que consome. Este é o crente cheio de Deus. É a alma, é a vida cheia do Espírito Santo. Está sempre ali.
com a alma fervendo, com o coração desejoso. Sabe, quanto mais ele ora, mais ele tem vontade. Quanto mais busca a Deus, mais ele tem vontade. Quanto mais ele vem para a casa do Senhor, mais ele diz assim como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não tem um peso para servir a Deus. Ele não carrega um peso sobre si de servir, de vir à casa de Deus, não, mas ele tem uma alegria no coração.